Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja pertinho de você. Tem Araújo no Bosque, no Tangará, no segundo distrito, na Estação Experimental, enfim, na Baixada da Sobral. Uma dica para você também de alimentação, na hora de almoçar, vá direto ao restaurante Fogão a Lenha, na rua principal do Jardim Tropical, funcionando de segunda a segunda, das 11 da manhã até as 3 da tarde. No mesmo espaço onde funcionou e continua a funcionar por um tempo, né, o Tiquini, na rua principal do Jardim Tropical. Que é uma parceria do Inácio com o nosso amigo lá do Tiquini, para oferecer a você um espaço amplo, moderno, aconchegante, com estacionamento próprio. Você fica vendo o seu carro, almoçando a partir de R$12 o almoço, tá bom? Restaurante Fogão a Lenha. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente regional do PSDB, o deputado federal Wesley Rocha. Seja bem-vindo, presidente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Para mim é um prazer, tudo bem. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui. Eu já lhe falei de outras vezes, eu estou aqui no SBT, eu estou em casa. Já trabalhei no antigo Jornal Rio Branco e aqui eu me sinto à vontade. Com certeza. Nos sentimos muito honrados também com a sua presença. Obrigado. Aqui. Deputado, dizem que no Brasil o ano só começa para valer depois do Carnaval. Em tempo de eleição ou de Olimpíada, ou de Copa do Mundo, que é o caso agora, Olimpíada, no Brasil pela primeira vez, na América Latina, precisamente no Brasil, no Rio de Janeiro. Será que o ano começa para valer? Aliás, nós temos aí um processo de impeachment contra a presidente Dilma, um de cassação contra o presidente da Câmara, o presidente do Senado está na Lava Jato, todo atolado até pescoço. Afinal de contas, como é que o senhor acha que vai começar, de fato, para valer este ano na Câmara e no Senado? Acho que esse ano foi um ano atípico, né, por tudo que aconteceu ao longo desses últimos anos no país. E acho que o prenúncio do que ia acontecer em 2016 nós vimos no final de 2015. Né, a presidente Dilma acenando para a recriação da CPMF, o processo de impeachment, as denúncias contra o presidente da Câmara e do Senado. Eu, como todo brasileiro, como todos aqueles que torcem para o Brasil voltar a dar certo, nós queremos que todos aqueles que foram envolvidos com corrupção, como é o caso do Eduardo Cunha, como é o caso do Renan Calheiros, como é o caso da própria presidente Dilma, que foi a grande beneficiária desse esquema que acabou com a Petrobras, que acabou com os fundos de pensão, que acabou com o BNDES, que tirou mais de 400 milhões do BNDES para investir fora do país, e 2 tesoureiros presos do PT por arrecadar recursos de propina para a campanha. Eu, com todos os brasileiros, nós esperamos que essas pessoas sejam punidas. O senhor defende uma faxina geral na República? Eu acredito que sim, não dá, nós chegamos no limite. Muniz, nós temos um país que é grande, nós temos um povo que é trabalhador, mas que não aguenta mais pagar a conta da corrupção, a conta da incompetência. Veja que o mundo inteiro, os processos, hoje de manhã, nos noticiários, uma organização não governamental de transparência apontou o escândalo da Petrobras como o segundo maior caso de corrupção do mundo. Isso para a gente é motivo de vergonha. Então o brasileiro não aguenta mais pagar a conta. Nós vimos no ano passado aumento de impostos, retirada de direitos dos trabalhadores. Agora esse ano o fantasma da CPMF voltando. Então assim, não dá mais. Aliás, a presidente só fala em CPMF agora, né? E em golpe. Ela tem 2 coisas em mente. Primeiro, se manter no poder. O que eu acho que é difícil. Hoje a população, como eu disse, não aceita mais nem o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tem um negócio interessante. Ele conseguiu vender 5 milhões de euros de carne para um país da África e que tem na taxa de nutrição lá, todo mundo é desnutrido. Então não sei onde foi parar essa carne. Mas é um sujeito que certamente vai ser caçado. Encontrado outra forma para desculpar. O Renan Calheiros não é a primeira vez que é citado que é envolvido. Ele vende gado também. O Renan Calheiros não vende carne, vende gado. Né? E a presidente Dilma Rousseff começou com aquele esquema de passadina. Aliás, a presidente tem um histórico interessante. Ela foi, em 94, ela montou uma empresa que chamava Pão e Circo. Nome sugestivo, né? Menos de um ano ela quebrou a empresa. Ela foi ser secretária de Minas e Energias do governo do Rio Grande do Sul e saiu toda enrolada. Foi para o Ministério das Minas e Energia no governo Lula, lá comprou passadina, lá começou a quebrar a Petrobras. Depois virou ministra-chefe da Casa Civil. Foi a mãe do PAC, quebrou o PAC, né? Nós temos aí o PAC 1 ainda com obras atrasadas. Não dá para entender, tem o PAC 1, o PAC 2 e o Brasil crescendo para baixo como um rabo de cavalo. Eu não entendi essa até agora. Porque, que crescimento infelizmente, é esse? A incompetência, ela foi a marca, talvez depois da corrupção, a incompetência é a maior marca do PT.
né, nas gestões que passou. Porque o Lula pode até ter preparado a cama, mas quando ele entregou para Dilma, o Brasil ainda estava na zona da Libertadores, né? Da classificação. Agora está rebaixado. Está rebaixado o Brasil. Estamos rebaixados. Veja, eu li na tribuna da Câmara um artigo do ex-presidente do Banco Central, o ex-PSDB e ministro-chefe do Banco Central do governo Lula, o senhor Henrique Meirelles. Aliás, deputado, não atrapalhando o seu raciocínio, mas foi um negócio esquisito, tanto para o Henrique Meirelles quanto para o PT. Ele, em 2003, tinha acabado de se eleger deputado. Federal pelo PSDB. Aliás, em 2002, ele foi convidado em 2002. Ele nem tinha assumido, aliás, não tinha sido nem diplomado ainda. Renunciou. Renunciou de ser diplomado para ser ministro do governo que ele fez campanha contra. Eu não entendi aquilo. Olha, eu até entendo. O PT até hoje não mostrou quadros para gerir a economia. Não tem. Veja que no auge da crise a Dilma ficou fazendo experiência. Ele foi eleito pelo PSDB de Goiás. PSDB de Goiás. E aí o PT não tinha ninguém, o Lula, aí eu tenho que reconhecer que foi um acerto, pegou alguém que conduzia a política econômica do Fernando Henrique, que vinha dando certo, e colocou no Banco Central para gerir as finanças do Banco Central. E até ali foi bem, né? Foi muito bem naquele momento. O que aconteceu foi que depois o PT meteu os pés pelas mãos. Começou a gastar mais do que o que arrecadava, começou a inchar a máquina. Hoje nós temos um país que tem quase 40 ministérios. 40 ministérios. A presidente Dilma disse que ia cortar 10. O PMDB entrou com a proposta de reduzir para 10. E, na verdade, não diminuiu 1. Só que o PMDB quer reduzir para 10 e pede, tem 6 e quer mais 6, né? O PMDB quer reduzir para 10 e ficar com os 10. Não, mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a incompetência, como ele disse, depois da corrupção, é a maior marca desses últimos anos de governo do PT. E aí nós vimos aí, nas obras do PAC, você viu que estão atrasadas até hoje, você vê nas obras da Copa do Mundo, que já passou a Copa e ainda tem obra que ficou pelo caminho. E a mesma coisa nas obras da Olimpíada. Nós vamos terminar essa Olimpíada com obras ainda para a próxima Olimpíada. Mas, infelizmente, a incompetência, depois da corrupção, que acho que essa é a maior marca, vão ficar com o carimbo na identidade, no registro do PT. Na sua opinião, há uma diferença entre querer e acreditar, né? Eu sei que o senhor quer, mas o senhor acredita no impeachment da Dilma? Acredita na cassação do Eduardo Cunha e também do Renan Calheiros? A cassação do Eduardo Cunha ela é questão de tempo. O Renan Calheiros já passou por esse mesmo processo e renunciou. Acredito que caminha para se repetir. Agora, o impeachment da presidente Dilma não é uma vontade minha, é uma vontade do Brasil. Do brasileiro que acreditou que a conta de luz ia baixar e não baixou, do brasileiro que acreditou que o combustível não ia aumentar e aumentou, mesmo o petróleo caindo. No mercado internacional, o petróleo que chegou a $140, hoje está a 28, e o brasileiro está na iminência de ter um novo reajuste. O brasileiro que acreditou que o governo não ia cortar direitos trabalhistas e cortou. O brasileiro que acreditou que os juros iam baixar e não baixou. Então, não é vontade minha. E mais que isso, aí vamos para as provas, o que o PT tenta negar. O presidente foi condenado pela prática das tais pedaladas, não foi por mim, não. Foi por unanimidade no Tribunal de Contas da União. Todos os ministros do Tribunal de Contas foram unânimes em condenar a presidente Dilma. E não adianta dizer que essa prática da pedalada ela era comum aos outros governos, que era diferente, não é a mesma coisa. Então, assim, a presidente foi condenada pelo Tribunal de Contas, ela foi a grande beneficiária desse esquema que saqueou os cofres públicos do Brasil, vide Petrobras, vide BNDES, fundos de pensão e outros tantos investimentos que o governo federal fez e que o PT meteu a mão mesmo. O PT e seus aliados, lógico, não podemos esquecer os aliados. Mas ela foi a grande beneficiária. Vou falar em beneficiário. O maior beneficiário, em tese, do impeachment é o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, presidente nacional do partido. Ele admitiu publicamente que o processo de impeachment perdeu um pouco de fôlego. Eu acho que o senhor acha que perdeu de fato? Não, eu acho que o que o Michel Temer está fazendo, e aí com todo respeito ao PMDB, principalmente ao PMDB do Acre, que sempre foi oposição ao PT, isso é bom deixar claro. O PMDB do Acre sempre foi um parceiro da oposição, ao contrário do PMDB nacional. Nessa questão da redução de impostos, nós tivemos um embate agora, eu e o deputado Flaviano Mello votamos contra o aumento de impostos, os outros deputados do Acre, infelizmente, todos eles votaram a favor. O Flaviano não faz parte da banda podre do PMDB lá no Flaviano Congresso. Tem votado com a oposição. Então, o que eu digo é o seguinte, o Michel Temer, hoje, ele está advogando em causa própria. Ele viu que é uma possibilidade do TSE ele caçar a chapa.
Então, para ele não é mais interessante manter essa disputa, essa briga, essa coisa de escrever carta para Dilma. Né? Para ele é interessante fortalecer talvez um pouco o PT para continuar na vice-presidência. Né? Mas se animou lá atrás para assumir a presidência do país. O que eu te digo é o seguinte, eu acho que não só esse fato da campanha eleitoral que o TSE está julgando, mas as tais pedaladas, esses esquemas de corrupção todos que apontam na direção do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, né, eles têm que ser passados a limpo. O que seria melhor para o país, o impeachment ou a cassação? Eu acredito que é a cassação. Porque a chapa toda seria... Eu acredito que é a cassação. E aí digo por quê? Porque o brasileiro já teve a oportunidade de avaliar, de comprovar as mentiras que foram contadas na campanha, né? E de escolher um novo nome. Não necessariamente do PSDB. Isso. O problema aí, e ao mesmo tempo a sorte do PT, é que os dois maiores partidos, depois do próprio PT, o PSDB aqui representado pelo senhor e o PMDB, pensam diferente. O PSDB quer a cassação, porque a chapa toda vai para água abaixo. O PMDB prefere o impeachment, porque beneficia diretamente o Michel Temer. Muniz, há uma mudança. E ambos os processos dependem, os dois dependem de apoio dos dois partidos, do PMDB e do PSDB. Veja, há uma mudança hoje dentro da bancada, na nossa bancada do PSDB. O PSDB, ele, há muito tempo, ele fez uma oposição mais light contra os governos do PT. Hoje o PSDB assume uma outra posição, porque entende que chegou ao limite. Né? Nós, brasileiros, de uma forma geral, nós estamos sendo penalizados por tudo que aconteceu. Né? Eu te dei o exemplo da Petrobras, mas eu vou te dar outro exemplo. Enquanto nós, brasileiros, temos dificuldade com a questão de portos, aeroportos, estradas, até mesmo com a questão de geração de energia elétrica, aí a Dilma aumentou a conta de luz nossa, culpou a crise hídrica. Hoje os reservatórios estão a plena carga, né? Estão abarrotados de água. E nem assim ela acabou com o negócio das bandeiras. Reduziu a tarifa da bandeira, mas continua com a bandeira. Por quê? Porque precisa arrecadar dinheiro para cobrir o rombo que eles estão fazendo a cada dia no governo federal. Veja que hoje o povo brasileiro, ele não só pela mentira que foi contada, mas também pelo dia a dia. Hoje você tem a inflação que voltou, você tem um aumento na conta de luz, você tem um combustível caro. Isso o brasileiro não admite mais. Eu acredito que nós temos, para resolver isso, uma nova eleição onde o brasileiro vai avaliar tudo o que aconteceu com o nosso país e escolher um melhor rumo. A Argentina, eu estava falando do Henrique Meirelles, não concluí. A Argentina, o Henrique Meirelles disse que é o farol para a América Latina. Por quê? Porque lá o Macri está reduzindo impostos, lá o Macri está diminuindo os juros, o Macri está destravando a economia e, mais que isso, está dando credibilidade porque está chamando os credores para renegociar. A Cristina deu um calote, o Macri chamou os credores para renegociar. Isso fez com que a economia argentina começasse a girar. O senhor acha que o populismo latino-americano está Eu acho que o bolivarianismo está com os dias contados. É um exemplo, Venezuela, que foi talvez o berço desse movimento, né? E na Venezuela, hoje as pessoas podem até receber a bolsa, como Bolsa Família, mas não tem o que comprar, porque o país não produz nada, entendeu? Eu acho que o Brasil ele precisa acordar e ainda há tempo, né, para que o país possa se levar. Lógico, vai demorar um tempo para recuperar o prejuízo que o PT causou ao país. Mas eu acho que dá tempo. Agora tem que seguir o exemplo do Macri, reduzir impostos, né, reduzir a máquina pública. Reduzir a máquina pública, 40 ministérios é demais, para acomodar apadrinhados, para comprar a votação, que como foi feita aí na reforma do judiciário. Acho que está na hora de acabar com tudo isso. Ter uma máquina eficiente, enxuta, né, e que dê resultados para o povo brasileiro. De que forma essa missão técnica que o senhor está ajudando a trazer ao Acre pode solucionar alguns problemas a curto e médio prazo? Olha, o senhor pode falar depois do intervalo comercial. Tá? Em 2 minutos a gente volta, não precisa mudar de canal, continue com a TV Rio Branco e o SBT. Nós temos o melhor para você.